Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Nosso programa tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio. As gravações e edições de Jorge Brum, a coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Giandro Michael, a gerência de jornalismo é de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e a apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa desta quinta-feira falando de apicultura. Depois de 2 anos de quebras de safra, a atividade no Rio Grande do Sul passa por um período de recuperação devido à estabilidade climática e à introdução de novas rainhas. A estimativa é de uma produção de 11 mil toneladas. O volume é superior aos anos considerados normais, que atingem, em média, 9 mil toneladas. Mas a Federação Apícola e de Meliponicultura do Rio Grande do Sul alerta para a possível ocorrência do fenômeno El Niño, que pode frear a produção. A entidade recomenda que os produtores removam suas caixas de áreas de risco e levem as colmeias para lugares mais altos, mantendo uma alimentação de subsistência. E a preservação das abelhas é essencial também para a garantia da produtividade nas lavouras, pomares e hortas. O Dia Mundial das Abelhas, celebrado em 20 de maio, chama atenção para a importância dos polinizadores na produção de alimentos e na preservação da biodiversidade. Segundo relatórios internacionais, cerca de 75% das culturas agrícolas do mundo dependem da polinização animal. No Brasil, além da força na produção de mel, com mais de 67 mil toneladas produzidas em 2024, o país abriga uma das maiores diversidades de abelhas do planeta. O engenheiro agrônomo e coordenador de sustentabilidade da CropLife Brasil, Pedro Duarte, afirma que a presença das abelhas é essencial para garantir produtividade no campo e comida na mesa. Hoje, falar de polinizador é falar de resiliência produtiva, segurança alimentar e acesso a novos mercados. O produtor rural está cada vez mais inserido em cadeias globais que demandam comprovação não só de sustentabilidade, mas de rastreabilidade e da adoção de boas práticas. A conservação de polinizadores ela deixa de ser um tema paralelo e ela passa a integrar de fato a estratégia produtiva da agricultura moderna. As abelhas são fundamentais na fertilidade das flores, na reprodução das plantas e no equilíbrio dos ecossistemas, por meio do transporte de pólen. Na agricultura, esse trabalho de polinização é estratégico para a produção de alimentos como frutas, oleaginosas e legumes. Dentro desse cenário, a CropLife Brasil anunciou a inclusão de indicadores de polinizadores ao painel Crop Data, como parte da agenda de sustentabilidade. Quem dá mais detalhes é o gerente executivo da CropLife Brasil, Renato Gomides. O Crop Data, portal de dados da CropLife Brasil, acaba de lançar o painel de polinizadores, uma nova funcionalidade que reúne dados completos sobre a apicultura brasileira, produção de mel, comércio do produto e o atlas de apicultores do país. No ranking mundial, o Brasil ocupa a 7ª posição, com 3% da produção global, praticamente empatado com a Argentina. Está atrás apenas dos países asiáticos. Em valor,
o mercado totalizou R$ 1 bilhão em 2024. O painel de polinizadores contém informações técnicas e científicas para aproximar produtores, pesquisadores e assistência técnica. Para mais informações, acesse o site croplifebrasil.org/cropdata. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Valquíria Rios. Obrigado, Valquíria. E a abertura oficial da colheita da erva mate será realizada no dia 28 de maio em Machadinho, região nordeste do estado. O evento marca um momento importante para a cadeia produtiva, pois a região celebra a obtenção da indicação geográfica da erva mate. Durante o encontro, será realizado o Fórum da Erva Mate, que contará com a palestra sobre o uso de tricoderma em cultivos, abordando proteção radicular e estímulo vegetal. Outro tema debatido será a ancestralidade primitiva até a conquista da indicação geográfica. Estão previstos ainda o pré-lançamento do monumento a Kaara Iari, que é considerada a deusa da erva mate. Ao meio-dia, será feita a poda da herveira, ato simbólico que marca oficialmente o início da safra 2026. Bem, agora no Guaíba Agro, o assunto é a nova matriz energética. O Ministério de Minas e Energia publicou portaria que autoriza oficialmente o início dos testes para avaliar a ampliação da mistura de biodiesel no diesel brasileiro de 15% para 25%. Os detalhes da informação com o repórter Giandro Michael. Olá, Sandro e amigos do Guaíba Agro. A medida representa um novo avanço dentro da política do combustível do futuro e estabelece o plano técnico que vai orientar os ensaios de desempenho, segurança operacional, emissões e estabilidade das novas misturas em motores, veículos, máquinas agrícolas e equipamentos utilizados no país. Os testes serão realizados em 2 etapas. A primeira fase prevê avaliações da mistura até o 20%. Em seguida, serão conduzidos os estudos para viabilizar o avanço aos 25%. O processo reunirá representantes do governo federal, universidades, laboratórios, montadoras, distribuidoras de combustíveis, produtores de biodiesel e entidades do setor produtivo. A expectativa do segmento é que a iniciativa traga maior previsibilidade para a política nacional de biocombustíveis e fortaleça o posicionamento do Brasil na transição energética global. Segundo a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, a Aprobio, o avanço do biodiesel pode ampliar a segurança energética do país, além de agregar valor à cadeia agropecuária brasileira. A entidade também destaca impactos positivos na geração de empregos e na descarbonização da matriz de transportes nacional. Da redação, Giandro Michael para o Guaíba Agro. Muito obrigado, Giandro. E agora no Guaíba Agro o assunto é a exportação de carne bovina, que em abril atingiu a maior receita mensal deste ano. No total, foram comercializados 1 bilhão e 700 milhões de dólares, 28% a mais do que no mesmo mês do ano passado. O volume embarcado em abril também superou o do mesmo mês de 2025, em 4%, chegando a 319 mil toneladas. As informações foram divulgadas pela Associação Brasileira de Frigoríficos, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior. No acumulado do primeiro quadrimestre, as exportações alcançaram 6 bilhões de dólares em receita, aumento de 31% em relação ao mesmo período de 2025, e o volume embarcado somou 1 milhão e 100 mil toneladas, incremento de 9% na mesma base de comparação. A China ampliou ainda mais a sua liderança como principal destino das exportações brasileiras. Segundo a Abrafrigo, o crescimento foi de 19,4%.
A estimativa é que, até abril, o Brasil comercializou aproximadamente 70% da sua cota de 1.100.000 toneladas. Nesta semana, o Ministério da Agricultura entregou ao governo chinês uma lista com 33 frigoríficos para a habilitação à exportação ao país asiático. São 20 plantas de carne bovina, 11 de aves e 2 de suínos. Enquanto isso, o Brasil negocia para voltar à lista de países autorizados a exportar carne para a União Europeia. A União Europeia anunciou a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes e outros produtos de origem animal para o bloco. A medida se dá semanas após a entrada em vigor do aguardado tratado comercial entre o Mercosul e o Bloco Econômico, que, em princípio, intensificaria o comércio de produtos. A justificativa utilizada pelos europeus é a de que o Brasil não forneceu garantias suficientes sobre o controle e a não utilização de certos antimicrobianos na cadeia produtiva. Ainda em abril, o governo brasileiro chegou a publicar uma portaria proibindo parte dos antimicrobianos usados como melhoradores de desempenho, mas a UE avaliou que a medida não oferecia garantias suficientes. A ex-ministra da Agricultura, senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, se manifestou sobre o tema. É um novo protocolo que a Europa fez e, naturalmente, como o Brasil é um grande exportador, ele entra nesse protocolo. Para surpresa do Brasil, que respondeu a todos os questionários do Ministério da Agricultura, saiu a lista e o Brasil foi retirado dessa lista. Para o bloco europeu, não basta apenas demonstrar que a carne comercializada não tem resíduos do medicamento. O bloco exige rastreabilidade total, ou seja, o Brasil precisa comprovar documentalmente que o animal não recebeu essas substâncias ao longo de toda a sua vida produtiva, desde o nascimento até o abate. O pesquisador do INSPER Agro Global, Bruno Capuzzi, explicou que o regulamento que resultou na exclusão do Brasil da lista não é um processo iniciado agora. Ele foi aprovado já em 2019, então já tem alguns anos que já existe essa perspectiva no horizonte. Não é questão de um problema de sanidade na produção brasileira, é questão de adaptar um protocolo aqui no Brasil que atenda às exigências da União Europeia. Atualmente, o Ministério da Agricultura e entidades do setor privado estão negociando com a Comissão Europeia a aprovação de um protocolo que cria mecanismos mais rígidos de rastreabilidade, separando nas fazendas os animais que cumprem os requisitos europeus daqueles que não cumprem. Caso o quadro não seja revertido, a restrição aos produtos brasileiros deverá ocorrer a partir de setembro. Da Rádio Senado, Douglas Castilho. Obrigado, Douglas, e desta forma a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro desta quinta-feira, dia 21 de maio, em nome do Senar Rio Grande do Sul, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, nós vamos falar da trajetória da Cabanha Mapucho, que tem sua sede em Pelotas e que no próximo sábado, dia 23 de maio, às 7 horas da noite, lá mesmo na histórica Fazenda da Palma, vai realizar o seu leilão comemorativo aos 30 anos de uma produção, uma criação das mais importantes aí nos cavalos crioulos, também nos cavalos brasileiros de hipismo. Esta propriedade que também é importante na produção orizícola e na pecuária de corte. E a gente vai
falar um pouco mais dessa trajetória e também da oferta do remate, conversando a partir de agora com uma das proprietárias, Cláudia Santana. Cláudia, seja bem-vinda aqui ao Guaíba Agro. Eu que agradeço o espaço, Sandro. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço para a gente compartilhar com vocês um pouco da nossa história e obrigado pelos ouvintes que estão nos escutando. Tradição, família e história. Esse é o primeiro slogan escolhido para estampar a coleção comemorativa que vocês fizeram aí. Aliás, todo um trabalho muito bonito de divulgação, não é? E que traz exatamente uma trajetória de 3 décadas tocada por 3 mulheres, não é, Cláudia? Exato, a gente chamou de forma carinhosa o nosso manifesto. Sim. E na realidade é o nosso manifesto e isso pegou e ficou tão bonito, né? A gente entende que isso representa tão bem a nossa história, tradição, família, história, enfim, que a gente entendeu que deveria servir também como título do nosso leilão. Então a capa do nosso leilão, né? Do nosso catálogo também apresenta esse slogan, como tu bem disseste. Na realidade... Uhum. Eu recebi o kit, ficou muito bonito, inclusive, e ali tem né, o feixe de arroz, não é? Que representa exatamente a atividade orizícola de vocês, e ainda a medalhinha... A nossa história. E a medalhinha de São Francisco de Assis, que é o santo protetor dos animais, né? Ficou muito bonito, muito bem idealizado esse material de vocês. Agradeço o teu carinho, é fato, na realidade, os grandes fundamentos da nossa história, então, e da nossa trajetória ao longo desses 30 anos estão ali representados no nosso convite. Então, assim, nós somos agradecidas a ourizicultura, a produção de arroz. Sem ela, com certeza, nós não teríamos construído tudo isso, não teríamos tido condições de investir tanto na nossa cabanha. Então, somos gratos pela atividade ourizícola, a fé e a religião. Todo mundo que conhece a nossa família sabe o quanto que a minha mãe é muito devota, e isso a gente acabou herdando de uma maneira muito tradicional, eu e a Fernanda também, a minha irmã. E temos esse costume, essa tradição de todos os nossos animais carregarem um santinho no cabresto, ou no buçal, ou na cocheira. De alguma maneira a gente tenta protegê-los. E aí a gente então decidiu presentear os nossos convidados com um santo, para que eles pudessem colocar no seu pet, no seu cavalo, em alguma memória afetiva, enfim, para protegê-los. E aí, obviamente, depois o nosso boné, que vinha então com esse slogan, com um dos slogans. Na verdade, a gente criou 3 manifestos que a gente entende que representam a nossa trajetória de 30 anos, que a outra era cavalo, paixão difícil de domar. Exato. E Los Hermanos Sean Unidos, que faz parte da poesia de Martim Ferro, representando muito bem a união das 2 irmãs, eu e da Fernanda, criando juntas e trabalhando juntas. Perfeito, muito legal. Toda uma trajetória, não é, que vocês construíram a partir do legado do seu Sérgio, não é? E que vocês tão bem vêm conduzindo à frente da propriedade. Exato, isso era algo que eu ia acrescentar durante ali a tua fala. Os 30 anos não foram somente nossos. Exato. Desses 30 anos, dessa trajetória, 15 na presença do meu pai, meu pai como patriarca e coordenando absolutamente todas as atividades. Então, metade do período sobre a gestão dele e a outra metade, os outros 15 anos, sob a nossa gestão após a perda, o falecimento dele. Perfeito. Bom, vamos falar então do remate, não é, comemorativo aos 30 anos, e que traz uma oferta de todas as categorias da raça, e nós que vivemos agora a Expo FIC, não é, que foi disputada em Montevidéu, no Uruguai, vocês já trazem inclusive essa genética que foi apresentada a todos os países que integram a federação. Temos descendentes e temos linhagens à venda no próximo leilão, não é? Exatamente. O próprio Berro Grosso Mapote, o 3º melhor macho da Expo Inter, e atual reservado, campeão cavalo menor da FIC, estará à venda, será ofertado no leilão. Perfeito. Bem como um embrião, irmão inteiro ou irmã inteira,
que já tem data para nascer em outubro, também será ofertado, bem como uma irmã também do berro grosso, mas daí com outro pai, um cavalo super importante na raça crioula, talvez, no meu ponto de vista, hoje, na atualidade, o cavalo vivo mais importante da raça crioula, a S. Malc Sedutor, sem dúvida. E por aí vai. Então, realmente, a oferta, Sandro, nós entendemos que, em virtude de ser um leilão de aniversário, nós não deveríamos nos prender ou nos economizar, não economizar na variedade de produtos, né, de todas as idades e categorias para atender todos os usuários e criadores ou interessados pela raça. Uma oferta com finalistas do freio, éguas, mães comprovadas, campeãs de morfologia. Eu acho que representa exatamente aquilo que a Mapocho desenvolve, não é só um olho só na morfologia e na função, é um trabalho morfofuncional aí, não é? Exatamente, Sandro, é isso mesmo. A ideia era que nós tínhamos que ter riqueza na oferta para atender a todo tipo de cliente que pudesse vir a aparecer. Então, como tu bem disseste, a gente tem um ditado que a gente utiliza muito no campo, de mamando a caducando. Exato. Então, de fato, temos até égua 3 em 1, com potranquinho ao pé, também filho de S. Malc Sedutor. Então vai um potranco também, lindo, que participou da exposição de Itapejara, passaporte, de 1 ano de idade recém-completo, então com uma carreira inteira pela frente. E como tu bem disseste, a gente tem um cavalo que correu esse ciclo, está credenciado ao freio de ouro na cela do Daniel Teixeira, como a gente tem uma égua que já correu o freio de ouro, já é finalista do freio. Éguas de cria super comprovadas, das quais eu fico com produções delas para mim. Sim. E mesmo assim eu não queria vendê-las. Mas em virtude de ser um leilão de aniversário, eu acho que a gente tem que se desfazer até do que a gente não gostaria. E a gente tem que vender o que a gente gostaria de comprar. Perfeito. E o porquê da escolha da própria Fazenda da Palma? Exatamente por ser um aniversário, para receber mais aconchegantemente os convidados? Tudo, assim, tudo de uma maneira geral, tudo acabou contribuindo para a gente tomar a decisão de fazer um leilão presencial na nossa fazenda. Sim. Mas o ponto principal foi o término, o momento agora que a gente vive essa semana de estarmos nos mudando para a fazenda sede, para casa sede, né, dessa fazenda que vinha há 4 anos em reforma. Olha aí. E isso é a realização de um dos maiores sonhos da nossa família, da minha mãe principalmente, e ela disse, eu gostaria de comemorar esse momento com os amigos e principalmente com pessoas relacionadas ao cavalo, porque o cavalo é amor pra gente, o cavalo é paixão, sabe? Não é à toa da nossa frase, cavalo, paixão difícil de domar. E a minha mãe disse, são as pessoas que acabaram tornando-se da nossa família. Sim. A extensão da nossa família, a relação que a gente acabou desenvolvendo com o cavalo. Então ela disse, é com esse núcleo de amigos que eu quero comemorar a realização de um dos maiores sonhos da minha vida, que é a minha casa pronta. Perfeito. Que é ver a nossa casa, o sobrado histórico pronto, e eu quero receber todo mundo, então esses amigos que fizeram parte dessa história, aqui na nossa casa. E o cavalo tem isso, né? Ele é um aglutinador. E aí a gente está falando tanto do BH, né, do Brasileiro de Hipismo, quanto do cavalo crioulo, não é, Cláudia? Exatamente. Eu tenho um grande amigo meu que eu chamo de irmão, e de tão próximos que somos, eu digo, não, tu és como um irmão para mim. Aí a gente brinca, como não é irmão de sangue, é irmão. E ele disse assim, eu entrei no cavalo por paixão e fiquei pelos amigos. Então, é isso, sabe, o cavalo tem a capacidade de formar grandes laços e amizades, independente da raça, como tu bem disseste. Exato. A minha irmã, totalmente hoje, na ponta e no comando da criação dos cavalos brasileiros de hipismo, e uma coisa que nos deixou muito felizes é que ela convidou várias pessoas do Brasileiro de Hipismo para estarem conosco, porque afinal eles fazem parte da nossa história, claro. E vários deles confirmaram, então isso nos fez, assim, nos deixou muito felizes, Sandro, que vai ter gente assim que não tem nada que ver com o cavalo crioulo, mas que vai vir prestigiar, porque entende que é um momento festivo. Com certeza. Bom,
sábado a partir das 7 horas da noite, não é? É claro, nós teremos o remate com os animais sendo apresentados, é um remate presencial, mas também será transmitido, não é? Exatamente. O que ocorre? As pessoas que virão aqui estar conosco já estarão desde as 5 da tarde, né? Os convidados que poderão vir aqui revisar os animais. Então a gente vai estar recebendo todos os amigos a partir das 5 da tarde. E aí, a partir das 7 da noite, inicia a transmissão, tanto pelo programa Cavalos quanto pela GS, que é a leiloeira responsável. E aí sim, todo mundo, do mundo inteiro, inclusive os criadores lá da Itália, grandes amigos meus que queriam estar presentes, todo mundo vai poder assistir, qualquer um da sua casa, do conforto da sua casa, já que vai estar bem friozinho. É verdade. Gonçalo Silva, né, no martelo, né? Exatamente, Gonçalo Silva no martelo. Perfeito. Tá aí, então, próximo sábado, dia 23, Mapocho 30 anos, o remate que comemora as 3 décadas, então, desse importante criatório de cavalos crioulos, mas também, não é, do brasileiro de hipismo, cavalo de saltos, hipismo clássico, atua também no setor orizícola e na pecuária, na bovinocultura de corte. Caríssima Cláudia Santana, muito obrigado pela participação aqui conosco e sucesso no leilão de sábado. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada por esse espaço. Espero que o pessoal tenha ficado curioso, interessado. E fiquem à vontade para pesquisar por nós, pela Mapocho, nas redes sociais. Lá a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que as pessoas venham a ter. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, Sandro. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube Music, no Deezer e ainda no Amazon Music. A gente se reencontra nesta sexta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Guaíba. Até amanhã e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.